Olá, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer perspectiva com 2 pontos de fuga utilizando a escala. Então a gente vai trabalhar na escala de 1 para 50, tá? Dá para trabalhar tranquilamente em escala quando você está fazendo perspectiva. E eu vou mostrar para vocês uma maneira de fazer isso muito simples que eu uso para fazer todas as minhas imagens internas com perspectiva de 2 pontos, tá certo? Então a gente vai começar, vou pegar meu escalímetro aqui. E eu vou colocar na escala de 1 para 50. E eu vou marcar o meu eixo principal aqui da minha perspectiva. Então, eu vou marcar ele com 3 metros, porque nós temos 3 metros de pé direito. Então, aqui tá o eixo da minha cena. Sempre que você está trabalhando com perspectiva de 2 pontos, você tem que pensar nesse eixo, que é a quina que você está olhando, tá? Então, marcado esse eixo, a gente vai fazer a nossa linha do horizonte. Vou marcar ela. Daqui pra frente, a gente vai trabalhar a mão livre, tá? Vou marcar os meus pontos o mais distante que eu conseguir, para não ter distorção. Então, vou marcar o meu PF1 e vou marcar o meu PF2. Depois, eu vou jogar aqui nessas intersecções dessas quinas, tá? Então, eu vou passar lá, ó. Eu vou riscar. Vou passar, vou riscar. Pegar lá no meu PF2, vou riscar e depois fazer a mesma coisa aqui, ó. Então aqui a gente já tem a quina da nossa cena, espero que vocês estejam enxergando, tá? Um ambiente aqui, porque eu já tô vendo claramente o ambiente. E agora a gente vai transferir essa medida para nossa linha do horizonte, para ela criar um guia, uma reguinha pra gente criar as proporções, tá? Então, você vai usando no olho mesmo, tá, gente? Vai mantendo as mesmas distâncias, tá? Quando chegar um pouco perto já do ponto de fuga, você para, porque senão começa a ficar muito distorcido. Então, eu consegui jogar 4 metros de cada lado. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou descer e vou encontrar esses pontinhos aqui na minha linha, certo? Então, pronto, achei esses pontinhos aqui. E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou começar a passar nos meus pontos, ó. Então, eu vou lá, mira no ponto e vem. Vem, mira no ponto, deixa um pouquinho mais escuro quando você tá estendendo a linha. Passo no meu ponto e vou. Fazer a mesma coisa lá, ó. Foi. Ó, esse deslocou um pouquinho, vou passar de novo. E aqui a gente passa, tá vendo como fica distorcido quando tá mais próximo do ponto? E ele fica bem maior, certo? Então, a gente conseguiu quadricular aqui. Para eu quadricular essa parte das paredes, a mesma coisa. Então, jogo lá no meu ponto, jogo lá no meu ponto. E vou fazendo isso para quadricular todo o meu ambiente. E eu posso subir essas linhas, tá? Continuar elas. E aí, o meu ambiente, ele fica todo quadriculadinho. Eu geralmente quadriculo, gente, só o lugar que eu vou usar, então só para posicionar os móveis e tal, eu não deixo toda essa base quadriculada, eu acho que não tem necessidade, tá? E depois que eu fiz isso, eu já gosto de marcar o meu quadro de cena. Então, o que é o meu quadro de cena? Eu vou escolher uma extensão até onde a minha imagem vai chegar, como por exemplo aqui, ó. E aí eu vou delimitar ela para ver até onde que tá fazendo esse recorte da minha imagem, eu poder planejar também os elementos que eu vou colocar. Então, aqui a gente já tem um quadrinho de cena pra gente trabalhar, tá? E a gente vai começar a colocar os nossos elementos. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar que tem um guarda-roupa. E se eu tô considerando que tem 1 metro esse quadrado, um guarda-roupa ele vai ser um pouco mais do que 1 metro, certo? E eu já posso, inclusive, aproveitar essas convergências aqui, tá? Então, eu sigo. Aí eu marco, por exemplo, um guarda-roupa de 3 metros, ó, já vou marcar ele aqui no chão, a extensão que vai ficar um guarda-roupa de 3 metros. A minha cama, ela pode ter 2 metros, então eu vou trazer a minha cama até aqui, ó, ela tem 2 metros de comprimento e mais ou menos 1,60 de extensão, então eu já tô marcando a minha cama aqui no chão, tá? E aí sobra um cantinho aqui pra gente colocar um criado. Eu já tô seguindo aqui as convergências, tá? Pra não ter que ficar jogando no ponto. Então, a gente já marcou aqui no chão toda a projeção do nosso ambiente. Agora é só a gente subir, ó. Então,
Eu venho e vou subindo as linhas, ó. Já marquei a projeção do meu guarda-roupa aqui. Agora, eu vou marcar essa projeção do meu guarda-roupa lá em cima e vou descer. E vou achar aqui o bloco inteiro, a geometria do meu guarda-roupa, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a cama. O guarda-roupa eu fiz até o teto, mas a cama você tem que saber qual que é a altura de uma cama. E geralmente a gente considera uns 60 centímetros, tá? Então eu vou levar essa cama aqui, ó, baseado nesse meu 1 metro do quadriculado. E aí eu posso jogar no ponto ou já ir seguindo as convergências aqui, ó. E aí a gente joga lá no ponto. E a gente já achou aqui, ó, o nosso blocão da cama. E agora eu posso fazer a mesma coisa com o criado mudo. Então a gente tem aqui toda a nossa geometria básica e eu posso começar a colocar alguns elementos. Ó. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma cabeceira, já fazer a marcação dela. Que vai ter uma cabeceira aqui. Posso marcar que vai ter um tapetinho no chão e a gente não vai ver ele inteiro porque ele foge do nosso quadro de cena, ó. Então a gente pode colocar ele aparecendo aqui, ó, um tapetinho no chão. E eu posso começar a colocar agora mais elementos, trazer peso gráfico, fazer uma pintura. A gente pode colocar quadros na parede, ó, já seguindo esse quadriculado, ele já ajuda a gente a delimitar os quadros. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui a marcação do meu quadro, ó, respeitando a angulação das minhas convergências, ó. Então, eu marcar que vai ter os quadrinhos aqui na parede. Você pode fazer até elementos de gesso, tá, gente? Seguindo essa ideia, ó. Então, por exemplo, eu quero marcar uma sanca aqui. Eu sigo essas angulações e eu posso fazer um detalhe aqui no gesso. Tá? Ele não vai aparecer inteiro no meu quadro de cena, mas ó, ele tá aparecendo aqui em cima. Então vocês podem ir fazendo essa geometria com muita facilidade se você tem essa base de quadriculado que você pode fazer à mão livre ali rapidinho para você conseguir nortear o seu desenho. Então, como a ideia hoje foi ensinar para vocês essa base dessa técnica, eu vou terminar esse desenho de uma forma bem conceitual. Bom, então como a ideia hoje foi o foco ficar na perspectiva e na técnica, vou terminar esse desenho de forma bem conceitual, tá? Então a gente vai utilizar só algumas cores, a gente não vai pintar cada detalhezinho e também esse é um estilo que eu gosto bastante de utilizar quando eu tô fazendo desenhos mais rápidos. E eu vou, inclusive, aproveitar para indicar essa caneta para vocês que eu tô usando muito, gente, que é essa canetinha da Pentel, que ela se assemelha demais a nanquim e ela é 100% permanente. Você pode passar marcador à base de água, à base de álcool e ela não mancha de jeito nenhum e ela tem uma pontinha super confortável e firme para desenhar, tá? E essas canetinhas, geralmente, elas são mais baratas que nanquim, então isso é uma super indicação que eu tô fazendo para vocês mesmo. Quando eu comprei umas 3, 4, eu já não tô mais ficando sem essa caneta e eu tô achando ela super prática. Então eu vou passar a nanquinha aqui no meu desenho, já vou colocar alguns outros detalhes e depois eu vou pintar dessa maneira conceitual que eu falei pra vocês. Bom, então eu vou começar a pintura, eu vou começar passando esse cinza bem escuro, porque a ideia é delimitar os móveis, então percebam que eu estou destacando bem a silhueta de todo o mobiliário. E depois eu decidi passar um marrom, que eu vou utilizar tanto na cama quanto na cabeceira, também fazendo essa delimitação dos objetos bem certinho, criando esses planos de fundo. Eu sempre gosto de criar esses pontinhos de conexão entre as cores, então eu utilizei ele num plano grande, depois eu venho colocando alguns detalhes para fazer essa conexão visual. E
E eu estou utilizando o WG1 nas paredes, porque é um tom bem clarinho de marcador, então ele ajuda a fazer essa mesma função que a gente utilizou no piso, né, de delimitar bem os objetos de decoração que a gente colocou, e ele faz isso de maneira suave, então eu gosto bastante desse tom de marcador por isso. E outra coisa que eu não vivo sem é o marcador preto. Eu acho que ele é uma maneira muito fácil de você dar contraste no seu desenho de forma rápida, porque você coloca uns pontinhos de preto ali nos quadros, na decoração, no tapete, e já dá toda a diferença. Parece que ele contrasta mesmo com as outras cores, né? O preto tem essa característica, eu gosto bastante de utilizar. Passei o CG1 também ali no espelho, eu sempre utilizo um cinza frio para fazer espelho, eu acho que fica interessante, diferencia, né? Por exemplo, desse tom que a gente utilizou de cinza quente na parede. E o tijolinho eu utilizei esse fundo de WG1 e o WG2 por cima para vir fazendo os rejuntos e melhorar a textura também. Depois eu vim criando uns pontinhos de sombreado de forma muito simples, só para dar um contraste mesmo nas áreas que estão recebendo menos luz, mas de forma bem esquemática mesmo. E eu decidi desenhar também um pendente para colaborar com a decoração da cena. Então eu vou utilizar ele no preto mesmo, só com o marcador, muito rapidinho e fácil de fazer. E depois eu vou passar o lápis pastel branco para deixar ele mais com essa cara de iluminado mesmo. Eu decidi fazer um pelego ali para deixar a cama mais interessante, então eu comecei com lápis, depois eu vim com alguns tons de cinza quente e também com a nanquim e o lápis branco para dar um pontinho de iluminação ali. E decidi fazer uma almofadinha preta também ali na cama para terminar de compor, né, a cama. E é isso, gente. Agora eu vou fazer o meu quadro externo com preto também. E esse foi o nosso tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.